Adoração. O que é adoração? E eu confesso para vocês que essa história que eu vou ler da Bíblia, para introduzir, é uma história que me intrigou. Vocês vão entender o porquê. Vamos lá. Mateus 15, 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Olha que história intrigante, né? Da palavra de Deus. Primeiro, o que Jesus fazia em Tiro e Sidom? Tiro e Sidom era uma região que não pertencia aos judeus. Era uma região onde moravam pessoas de outra etnia. E Jesus andava por lá. Sabe por que Jesus andava por lá? Por causa das dificuldades, das intrigas promovidas pelos fariseus. É muito triste, irmãos, quando o ambiente religioso se torna tóxico. E, às vezes, o ambiente que não é religioso, melhor que o nosso. Nós temos que cuidar com isso. O melhor ambiente, o ambiente de maior acolhimento, apoio e empatia, deve ser dentro da igreja, não fora dela. No caso de Jesus, não foi assim. Os fariseus, que eram judeus, ortodoxos, que deveriam receber bem Jesus, criaram intrigas e Jesus teve que se retirar para uma região geográfica litorânea, que tinha portos nessas duas cidades, onde os fariseus não estavam. Que coisa triste, né? Mas por que Jesus foi para lá? Ellen White, ela diz no Desejar Todas as Nações, página 399 a 400, Jesus se dirigiu a essa região porque ele queria e ele sabia da existência dessa mulher que nós acabamos de ler na Bíblia. Ele foi lá para encontrá-la. Também, dentre outras coisas. E também para ensinar uma lição aos discípulos de que o evangelho deveria se expandir ao mundo gentílico. Então vejam, queridos, Jesus foi lá para encontrar aquela mulher. E Jesus estava lá, muito belo, com seus discípulos, caminhando nas ruas empoeiradas, né, da região de Tiro, Sidom, ali. E, de repente, uma mulher começa a andar atrás de Jesus e gritar. E não tem nada pior do que uma mulher te perseguindo e gritando, né? E os discípulos começaram a ficar incomodados com aquilo. E os discípulos disseram assim: Senhor, despede-a, porque está incomodando. Não se sabe se os discípulos queriam que ele atendesse o pedido dela e a mandasse embora, ou se eles queriam que apenas a mandasse embora. Bom, qual era o clamor dessa mulher? Ela dizia assim: Jesus, filho de Davi, ou seja, ela já tinha um conhecimento prévio de Jesus Cristo, pois o chamava de filho de Davi, que é um título messiânico. Então, os judeus que viviam naquela região lá de Tiro e Sidom e arredores, com certeza já tinham falado que havia um carpinteiro muito poderoso que curava qualquer doença. Então, essa mulher já tinha um conhecimento sobre Jesus. E ela fazia um pedido a Jesus. Qual era o pedido dessa mãe? Ela dizia assim: Senhor, Jesus, filho de Davi, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Você já parou para pensar nessa palavra? Endemoniada? Lê de novo na sua Bíblia a palavra. Não é endemoniada, é endemoninhada. Já leu? Endemoninhada. Endemoniada significa que o demônio fez ninho. O demônio fez ninho. Agora você se pergunta assim: como pode o demônio fazer ninho? Ou seja, como pode o demônio tomar posse da vida de uma criança?
Como pode o demônio fazer morada na vida de uma criança? Como é que isso pôde acontecer? Sabe, irmãos, que quando a gente pensa em possessão demoníaca, geralmente vem à nossa mente aquela coisa das igrejas pentecostais, né? Oh, né? Aquela coisa assim bem estereotipada. Mas nem sempre é assim. O demônio, ele pode produzir, o demônio pode estar em alguém de terno e gravata atrás de uma mesa, por exemplo. Então o demônio fez ninho. Qual era a manifestação disso? Nós não sabemos. A Bíblia não conta o que essa menina apresentava, mas ela estava endemoniada. E por que o demônio fez ninho na cabeça de uma criança? Por quê? A religião cananeia. A religião dos cananeus, irmãos, ela era uma religião que, inclusive, tinha algumas semelhanças com a religião judaica. Sabe por quê? Por exemplo, o principal deus cananeu, eram vários deuses, né? Mas o principal deus cananeu era o deus El. E na Bíblia você vê o Deus verdadeiro, o único Deus, né, o que nós servimos, em alguns momentos ser chamado também de El. Por exemplo, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, a tradução. Então, a religião cananeia era uma religião que possuía muitos deuses. A religião judaica, por sua vez, possui um único Deus, em 3 pessoas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O que acontecia é o seguinte, a religião cananeia, ela tinha também um filho desse Deus El. Que filho era esse? Baal. E eu posso dizer a vocês, irmãos, que Baal era o Deus mais popular da época. Não era que nem hoje. Baal, hoje Deus, Jesus, é o mais conhecido, né? Mas na época Baal era o Deus mais popular, inclusive às vezes influenciando até o povo de Deus, na época Israel. Baal era conhecido no mundo inteiro como filho de El, enquanto El morava no monte, se transportava para um tabernáculo, voltava para o monte. Baal era o deus das chuvas, o deus da fertilidade. Enfim, a história aí seria muito longa para contar aqui. Mas veja o que eu estou dizendo para vocês. A religião cananeia era uma falsificação da religião verdadeira. Enquanto você tinha a religião verdadeira com o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, você tinha a religião cananeia, da qual essa mulher provavelmente fazia parte. E a religião cananeia era uma religião falsa, mas em algum momento parecida com a verdadeira. Sabe, irmãos? Escutem aqui que eu vou falar para vocês. Sabe qual é a estratégia do diabo? A estratégia do diabo não é fazer da seguinte maneira: aqui está o cristão que faz o bem, que ama o próximo, e lá está o bandido que mata, que rouba. É muito fácil você diferenciar um do outro. O que é de Deus, o que é do diabo, comparando o cristão verdadeiro a um bandido. É muito fácil diferenciar. Sabe o que o diabo faz? O diabo ele cria uma contrafação. O que é contrafação? É uma religião muito parecida com a verdadeira, porém falsa. E a linha entre o verdadeiro e o falso, nesse caso, é tênue. É uma distinção que muitas vezes confunde. E sabe por que o diabo conseguiu penetrar ou fazer ninho numa criança? Porque essa criança foi criada no meio ou num ambiente de um lugar idólatra, de um lugar que adorava Baal, de um lugar que não cumpriam os verdadeiros princípios de Deus. E sabe, queridos, com isso eu quero dizer aos pais, muito cuidado com o que você permite aos seus filhos. Muito cuidado. Tem uma frase que diz assim, que tudo aquilo que você permite, você promove. Então não permita que seus filhos vivam em meio a contrafações do inimigo, assistindo, ouvindo, tem as avenidas da alma, né? Aquilo que o olho vê, aquilo que o ouvido ouve, aonde você vai. O diabo conseguiu fazer ninho na vida dessa criança por permissividade dos pais, que mantinham a criança vivendo num contexto de idolatria e num lugar onde Deus não habitava. Então o diabo conseguiu fazer ninho.
E o demônio, o diabo, ele pode fazer ninho na cabeça dos nossos filhos se nós permitirmos que eles ouçam, vejam e estejam em lugares que Deus não está. Sabe, irmãos, quando nós deixamos de trazer uma criança à igreja, nós estamos dando um recado muito complicado para ela. Porque, querendo ou não, isso aqui representa estar na presença de Deus, na cabecinha dela. E é assim que é. O demônio fez ninho na cabeça dessa criança porque os pais permitiram que ela vivesse num meio onde Deus não estava. E agora, o que fazer? Então, essa mulher, ela busca em Jesus a solução para os seus problemas. Ela ouve de Jesus e ela diz, está aí quem pode solucionar. E ela vai atrás de Jesus e ela começa a gritar, e quando ela começa a gritar, e aconteceu tudo aquilo que nós lemos ali, Jesus ele dá uma resposta, de certa maneira, grosseira para ela. Vocês notaram a resposta de Jesus? Primeiro Jesus guarda silêncio, não fala nada, deixa ela gritando, até os discípulos se incomodarem. Depois Jesus conversa com ela. Aí Jesus diz assim, eu vim para o povo de Israel. Até aí Jesus está falando coisas certas. Realmente a missão dele primeiramente era para Israel, mas depois se abriria para o mundo inteiro. E então ela insiste. E aí Jesus diz assim, não convém dar os pães aos cachorrinhos, os pão dos filhos aos cachorrinhos. Do que Jesus estava chamando aquela mulher, né? Na verdade, irmãos, o significado de um cachorrinho para nós hoje, para aquele tempo, é bem diferente. Era comum naquela época chamar os povos que fossem gentios de cães. Sabe paradigma? Você entende essa palavra, paradigma? É um padrão estabelecido, um padrão de conduta, um padrão de verdades estabelecido. Isso era um paradigma da época. Isso era uma frase da época. Então Jesus só repetiu, Jesus disse assim, não sei se Jesus pode ter elaborado essa frase dessa maneira, mas o paradigma era esse, que ele não podia pegar o evangelho dos judeus e dar para os gentios. Era isso que Jesus estava querendo dizer, em outras palavras. Nós temos que cuidar com o anacronismo, né? Para a gente não pegar uma coisa daquela época e trazer para o significado de nosso hoje. E aí Jesus, quando fala aquelas palavras, agora vamos captar aqui o versículo 25. Diz assim, ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Aí vocês acompanharam o resto da história, né? Jesus atendeu o seu pedido. Jesus quebrou aquele paradigma, mostrou aos discípulos, Jesus extraiu o melhor da fé daquela mulher e Jesus curou sua filha. Mas tem uma palavra aqui que eu disse para vocês no início que me intriga. Que palavra é essa? Diz que ela o adorou. Por que ela o adorou? Né? Por que ela o adorou? O que ela fez nesse texto aqui que possa caracterizar uma adoração? Porque numa primeira leitura, eu, pastor José, só consegui enxergar aqui um pedido de oração, que nem sempre é uma adoração. Eu só consegui enxergar aqui uma mãe clamando pela uma filha. Isso nem sempre é adoração. Mas por que essa mulher, por que o texto, Mateus, registrou que ela adorou? O que é adoração? Isso aqui me desperta, me aguça a curiosidade, né, de pesquisa. O que é adoração? Por que Jesus considerou que essa mulher o adorou dessa maneira? Uma mulher pagã, com uma filha endemoniada, adorando. O que ela fez para adorar? Aí o pastor é um ser curioso, né? Eu fui pesquisar, comecei a buscar o que é adoração. Aí comprei esse livro de bolso aqui para as minhas férias, né? Quem quiser, tem aqui na loja. Esse aqui é do Ángel Manuel Rodrigues, é um doutor, um pastor experiente. Nós temos que cuidar o que a gente lê, irmão, se a gente está lendo coisa de especialista ou não. Porque Augusto Cury não é especialista na Bíblia, tá? Então serve no máximo para devocional. Para pesquisa, procurem coisas de doutores, pessoas que passam uma vida estudando, orientados, pesquisas aprovadas, né? E eu vi isso aqui e comprei, Adoração, Ministério e Autoridade. E comecei a ler sobre adoração, sobre
igreja, sobre doxologia, autoridade da igreja, e eu descobri algumas coisas sobre o que é adoração e por que essa mulher adorou. E agora vocês vão me ajudar. Vocês vão me ajudar a identificar se essa mulher realmente adorou ou não Jesus, com os textos que eu vou colocar aqui, que eu extraí desse livro. Ok? O primeiro lá. Leiam comigo? Adoração é a consciência do indivíduo quanto à presença divina, acompanhada por uma reação humana apropriada. Teve isso na história da mulher cananeia, sim ou não? Teve. Olha o que teve. Primeiro, ela tinha consciência de que Jesus era o filho de Davi. Então, ela tinha consciência de que ela estava na presença de quem? Na presença divina. Por isso que ela diz assim, Jesus, filho de Davi, isso é adoração. Quando você reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Deus, e que Ele é divino, Ele é 100% Deus, 100% homem, só não teve tendência pecaminosa. Então essa mulher adorou. E ela teve uma reação apropriada, sim ou não? Sim. Sim, porque a reação dela, ao perceber que estava na presença divina, foi se jogar aos pés de Jesus e clamar a Ele por socorro. Então, o ato de adoração dessa mulher passa por esse texto. Querem ver um outro? Pode passar, por favor. O que é adoração? Está aqui. Leiam comigo, quem quiser. Adoração não é um mero gesto corpóreo, como se ajoelhar, mas um reconhecimento da superioridade e dignidade divina. Essa mulher aqui da história, ela reconheceu Jesus, a superioridade de Jesus, sim ou não? Sim, como? Só sim não adianta, tem que dizer como. Sabe como? Quando ela disse assim, Jesus, não importa se eu pegar as migalhas que sobrar. Isso é reconhecer que Jesus era muito maior do que ela. Então essa mulher, ela reconheceu a adoração, né, não é um mero gesto de se ajoelhar, de levantar as mãos. Isso aí é êxtase, né, ficar levantando as mãos, chorando. Isso é êxtase, isso é emoção. Não, adoração é você reconhecer a superioridade e a dignidade divina. Quer ver o que mais que é adoração? A adoração cristã precisa ser baseada em verdades objetivas, mas também incluir uma experiência subjetiva. Entendem objetiva e subjetiva? Objetiva é uma verdade que serve para todos, clara. Subjetiva é a experiência do indivíduo. A minha experiência é diferente da sua. Então, na Bíblia, você não tem nenhum outro parâmetro. Na verdade, na Bíblia, você tem duas pessoas de grande fé que não eram judeus, que adoraram Jesus. Que é lá o centurião e essa mulher aqui. E eles, ambos, né, Jesus curou à distância. Então, cada um teve uma experiência diferente com Jesus, e a sua experiência com Jesus, muitas vezes, vai ser única. A sua experiência de adoração com Jesus, muitas vezes, vai ser só sua e dele. Então, perceba que isso aqui é perceptível no texto que nós lemos, sim ou não? Sim. Pode-se dizer que a adoração é uma conversa entre Deus e os seres humanos, um diálogo que deveria continuar ininterruptamente na vida do cristão. Teve diálogo entre Deus e essa mulher ou não? Teve. Um diálogo onde ela se coloca como submissa e Deus como Senhor, Jesus como Senhor. Como é que está o seu diálogo com Deus? Você conversa com Ele todos os dias? Você abre o seu coração ainda para Ele? Tem um texto na Bíblia que diz assim, não apagueis o Espírito, né? Não deixa que a voz do Espírito Santo se apague na sua mente. É praticamente impossível adorar ao Senhor verdadeiramente, a menos que o reconheçamos como Deus e nos comprometamos em servi-lo. Se você quer adorar a Deus, você tem que estar comprometido com o serviço de Deus. Adorar é responder às promessas de Deus com uma confiança e, diante do seu aparente silêncio nas tempestades, saber que Ele está ali. Vocês viram que não tem agora o livro embaixo aqui, né, a fonte, porque essa é uma conclusão que eu cheguei. É uma das conclusões, né? Nem sempre você chega numa conclusão só. Mas adorar a Deus é responder. É uma resposta humana
as bênçãos de Deus. E a adoração, ela acontece, irmãos, não só quando tudo está bem, não só quando nós estamos felizes aqui na igreja. A adoração, ela acontece mesmo em meio às tempestades. Jó não adorou quando estava sofrendo aquilo que ninguém de nós aqui, nem mesmo o que mais sofreu, chegará perto de sofrer. José do Egito, nós estudamos sobre ele, não adorou enquanto estava na prisão. Jacó não adorou lá enquanto estava fugindo, ele viu uma escada que ligava o céu à terra. Ele não adorou quando devolveu lá, prometeu devolver a 10ª parte, o dízimo. Vejam vocês que adorar é uma resposta humana àquilo que Deus faz por nós. E essa mulher adorou. Sim ou não? Você entende por que o texto diz que ela adorou agora? Não fica mais claro? Quando você entende o que é adoração e entender por que o texto diz que aquela mulher adorou, que não foi só o ato de se ajoelhar e de fazer um pedido de oração, mas porque esses elementos aqui são vistos na vida daquela mulher. Mesmo tendo uma filha cheia de demônios, ela adorou Jesus. Não é fácil adorar quando nós passamos por tempestades. Pode tirar aqui, viu? Da tela, do telão. Não é fácil adorar, irmãos, quando o dia fica negro, quando nuvens densas encobrem nosso ser, nosso existir. Não é fácil adorar, mas é possível adorar. Um verdadeiro adorador, ele adora a Deus mesmo quando coisas extremamente difíceis acontecem. Quero contar para vocês algumas histórias reais aqui da nossa igreja, de pessoas que adoraram. Essas histórias que eu vou contar, eu logicamente pedi autorização para algumas, outras nem tanto, né? Mas eu vou contar. Eu estava conversando outro dia com um jovem aqui na igreja, aqui da igreja, do iJovem, que pegou Covid. Sabe, irmãos, que nós podemos pegar Covid em qualquer lugar, até na igreja. Qualquer lugar. Não é o lugar que é culpado. Às vezes somos nós. Temos que manter os cuidados. E esse jovem pegou Covid, não sei aonde, não sei porquê, mas ele pegou Covid e ele foi hospitalizado. E vocês me conhecem um pouquinho, né? Eu ligo, eu sou chato, eu vou atrás. E eu, num dia desses, liguei ou mandei mensagem para esse jovem. E eu perguntei, e aí, como é que estão as coisas? E esse jovem me disse assim, ele me disse algumas coisas ali. Eu quero mostrar no áudio para vocês. Vocês vão ver uma televisão ligada no quarto do hospital onde ele estava. E essa televisão vai estar falando de um jogo de futebol, ignore isso. Apenas tente ouvir o que ele me respondeu. Tá? No áudio de WhatsApp, quando eu fui atrás de saber como ele estava no hospital. Preste atenção na última parte. Vocês já vão identificar quem é o jovem também. Muito obrigado, pastor. Eu me emociono sempre que eu recebo as mensagens. A gente está progredindo aos pouquinhos. Hoje eu tive melhoras um pouco mais significativas. Minha mãe ainda está um pouco mais lenta, mas vamos avançar. Se Deus quiser, nós vamos avançar. Muito obrigado por tudo. Continue orando por nós, que estaremos em breve juntos. Um forte abraço. Vocês perceberam? Uma pessoa no hospital, com a mãe hospitalizada, ele está dizendo assim, pastor, obrigado. E ele diz no final ali, pastor, em breve nós estaremos juntos. Em breve nós estaremos juntos. Ele está, na verdade, dizendo, em outros momentos falei com o Paulo Rassi também, ele dizia assim, pastor, logo nós estaremos aí na igreja. Você percebe que é uma pessoa que está passando por uma tempestade, mas o coração dela está onde? Na igreja. O coração dela está em um dia ir na igreja, um dia ir lá e agradecer a Deus, a confiança em Deus. Sabe o que acontece? Quando Paulo me mandou esse áudio, irmãos, foi
uma adoração. Porque a adoração, ela é a resposta de Deus, a nossa resposta às bênçãos de Deus, e ele está confiante em Deus, ele está dizendo, logo estaremos juntos aí. A adoração é algo que você faz mesmo nas tempestades. Ontem, eu fui visitar o Kelvin, eu e o pastor Henrique e eu. Vamos lá na porta, né? Não pode entrar. Nós fomos visitar o Kelvin. Todo mundo sabe quem é o Kelvin, né? O Kelvin é o diretor de comunicação aqui da igreja, a esposa dele é a Heloísa. A Heloísa é diretora de desbravadores e ela está, nesse momento, no hospital, com respiração mecânica ali, entubada, né? Como dizem. E a Heloísa é uma pessoa muito ativa e muito querida por todos aqui. E nós fomos visitar o Kelvin. E eu pensei que eu ia chegar lá e eu ia encontrar alguém abatido. E realmente ele está um pouco mais magro, né? Teve Covid também. Mas ali na porta, conversando com o Kelvin, eu e o pastor Henrique está aí, ele sabe. Sabe o que o Kelvin perguntou para nós, irmãos? Pastor, será que eu já posso? Eu me emociono, eu tenho que cuidar. Pastor, será que eu já posso ir nos cultos da igreja? Durante todo esse período, irmãos, que a mulher dele está lá com um tubo, eu acompanho aqui no WhatsApp, ó. O Kelvin está preocupado com a transmissão, que é ele que coordena lá, tem uma equipe, lógico. Ele está preocupado com a transmissão dos cultos, ele está preocupado em estar na igreja, ele está preocupado com servir ao Senhor. Isso é adoração, irmãos. O diabo não pode parar um adorador, ele não consegue parar um adorador, porque o diabo, ele tenta colocar doença, ele tenta colocar o desemprego, ele tenta colocar ameaças, mas o diabo não consegue deter um verdadeiro adorador do Senhor. E o Kelvin está aí, a mulher dele lá, e ele preocupado com as coisas de Deus. Preocupado quando ele já pode vir para a igreja, voltar para a igreja. E eu estou muito confiante que a Heloísa vai sair de lá. E nós aqui louvaremos ao Senhor pela bondade dEle. Mas, pastor, e se ela não sair? Nós louvaremos igual. Porque nada para um adorador. Ontem eu saí lá do Kelvin, assim, bem emocionado, né? Nos grupos de WhatsApp, ele está cobrando o pessoal. E aí, pessoal? Quem vai estar na câmera? Quem é que vai estar na corte? As coisas que eles falam aí que só eles entendem. Bom, por fim, queria falar da minha esposa. A minha esposa, ela está faz tempo enfrentando uma doença que para mim até então era desconhecida, que é o tal do hipertireoidismo. Não é hipor, é hiper, né? Trabalhando mais do que deveria a tireoide. E a minha esposa já está lutando com isso aí há uns 3 ou 4 meses. Isso aí acabou com a vida dela, virou a vida dela de cabeça para baixo. Ela hoje só fica deitada, não tem força quase para as atividades básicas, porque isso tira toda a energia. E está controlando, é uma coisa demorada, e daqui a pouco ela vai melhorar 100%. Mas hoje ela está assim, ela não tem forças para fazer quase nada. Ela não tem forças. Ela teve que deixar aí, ela estava no Ministério da Mulher, agora Deus trouxe a Rosinha, né? Mas ela teve que pedir para deixar, porque ela não pode mais sair viajar. Não dá. Bom que a igreja vai ganhar, ela vai estar aqui sempre. Mas ela está doente. E aí ontem à noite, ela deitada, né, nós deitados, ela assim, eu percebendo o cansaço dela, eu percebendo, em alguns momentos eu tenho que levar a comida para ela na cama, para ela não precisar levantar. E ela me disse ontem à noite assim, pastor não, amor, mania, né? Ainda bem, para descontrair, se eu não tomar cuidado, eu não termino essa história. Amor, sabe o que eu queria? Eu pensei assim, né? Vai me pedir comprar, não podia, mas ela vai me pedir
sei lá, uma viagem para Dubai, sei lá o quê. Você sabe o que eu queria, o que eu mais queria? Aí eu disse, o quê? Eu disse, eu queria me levantar amanhã cedo, pulando da cama igual eu fazia, que realmente ela acorda animada. Eu acordo meia fase. Ela acorda 220 por hora. E eu queria só isso, acordar amanhã cedo, bem disposta, para poder ir na igreja e estar com vocês e os irmãos. Ela me falou assim. Isso é adoração, irmãos. Ela não quer ir para Dubai, nem que se quisesse, né? Ela queria estar na igreja. Ela queria estar aqui cantando louvores. Ela queria estar aqui conversando com os irmãos. Ela queria estar aqui cantando, ela canta, né? Pregando, tem bastante talentos. Mas ela está passando uma tempestade. Mesmo assim, ela não deixa de adorar. Eu falei para vocês de Jó, né? Assim como ela, tem vários irmãos passando tempestades. E sabe o que eu ouço dos irmãos? Pastor, eu quero estar bem para logo voltar para a igreja. Estão adorando, irmãos. Eu queria saber se nessa manhã você não gostaria, provável que você já seja, mas eu tenho que fazer o apelo aqui. Queria saber se nessa manhã você também não gostaria de se tornar e ser um adorador. Assim como essa mulher disse assim, Senhor, socorre-me. A mulher do texto, né? Não a minha. Senhor, socorre-me. Talvez você precise dizer para Deus assim, Senhor, socorre-me. E adorá-lo. Socorre a minha vida financeira, estou em dívidas, não estou devolvendo dízimo, não estou dando oferta. Senhor, socorre-me. Uma vez uma irmã numa outra igreja que eu fui pastor, ela me procurou assim, pastor, ora para que eu arrume um emprego. Pastor, sabe por quê, pastor? Não é que eu preciso de dinheiro, é que eu quero devolver o dízimo. Estava adorando. Não se trata de aporte de recursos. Talvez você precisa dizer para Deus assim, Senhor, socorre-me porque a minha vida familiar, os meus filhos estão se desviando da igreja, eu permiti coisas que eu não podia permitir, Senhor, socorre-me. E ali você adora o Senhor. E Deus diz assim, faça como tu queres. Será que hoje nós não podemos, irmãos, sair nessa manhã aqui mais adoradores do que antes? Entendendo que mesmo em meio às tempestades, nós podemos também adorar a Deus. Eu quero sair nessa manhã mais adorador. Durante essa semana, eu quero aprender a colocar em primeiro lugar, né? Está aí o título aí. Eu quero aprender a colocar em primeiro lugar o meu Jesus. E o meu desejo para a igreja é que todos também possam fazer o mesmo. Vamos orar? Convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, mas que também está aqui, que prometeu que estaria e está, através do Espírito que nos santifica. Estamos, Senhor, diante de Tua presença, nesta casa consagrada ao Senhor, para a oração e para a explanação da palavra. E viemos aqui, Senhor, como adoradores. Muitos de nós trazemos na bagagem dores, cicatrizes, problemas, mas isso não nos impede de Te adorarmos. Isso não impede de trazermos nossos filhos na Tua casa. Porque, Senhor, assim como essa mulher da história, a mulher cananeia, ela viu que unicamente em Jesus ela tinha esperança de algo diferente para a sua vida. Unicamente adorando Jesus, as coisas poderiam melhorar aqui, mas também na vida eterna. Assim como essa mulher, nós queremos a mesma coisa. Nós queremos crer como ela creu, de que somente em Jesus
temos salvação, temos cura, temos perdão. E nós queremos adorar, Senhor, mesmo diante dessa bagagem cheia de marcas, cicatrizes, problemas. Nós queremos estar aos teus pés. Há famílias com problemas. Existem, Senhor, pessoas endividadas. Existem, Senhor, pessoas que não estão mais conseguindo devolver seu dízimo, ser fiéis ao Senhor. Estão tristes por isso. Existem pessoas que não estão tendo tempo para o Senhor porque arrumaram tantas coisas para fazer que não sobrou tempo para o principal. Outros já não estão mais usando seus talentos porque se frustraram na igreja. Pessoas talentosas. Senhor, cura cada uma delas. E aceita, Senhor, nossa adoração. Nós entregamos a Ti o coração e a vida. E oramos por Cristo, nosso grande, doce Salvador. Amém.